Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes, como Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade que pouco se vê no YouTube. Novo Toyota Corolla Cross XR-V Hybrid 2025. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada do modelo. Para você que não faz questão de teto solar ou interior mais claro, como na versão topo de linha XRX, talvez essa seja uma boa opção para você. Com o sistema de segurança Toyota Safety Sense, que foi aprimorado com pré-colisão, com frenagem semi-autônoma, ACC que passa a ser com stop and go, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego e tráfego cruzado que foi aprimorado aqui no modelo, faróis em LED, também no seu interior, muito parecido com a versão XRE, só que ele conta com iluminação ambiente nas portas, agora com um painel de 12,3 polegadas e também o polêmico freio de estacionamento passa a ser eletrônico com função Hold e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente. O bloco óptico aqui não teve mudanças só na versão XRX e GR Sport. Todo o sistema de iluminação em LED, com luz de indicação, também aqui a luz aqui de condução diurna em LED mais acima, que atravessa todo o farol, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático comutativo dos faróis, todo o detalhe no interior prata e também preto brilhante que realmente fica destacado. A mudança visual aqui no modelo é na parte acima aqui da grade superior, que já é integrada junto ao para-choque e tem esses vincos que são bem pronunciados, com essa peça com acabamento aqui em preto brilhante e também preto fosco, e dois pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior. Toda a parte do para-choque com esse detalhe em preto fosco, as aberturas aqui abaixo da grade inferior na horizontal também com detalhe em preto fosco e luz aqui referente aos faróis de neblina em LED. Aqui o aplique mais abaixo, que é na cor do veículo, que é um cinza granito metálico, e essas aberturas aqui com efeito colmeia, que foi a mudança aqui no modelo, com esse detalhe também aqui acima preto fosco, cromado. Aqui nós temos o logo translúcido da marca, onde nós temos aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que foi aprimorado. Agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos durante o dia e a noite. Ciclistas ele vai identificar somente durante o dia, com pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC que passa a ser com função stop and go, mudança de faixa involuntária. Mais acima tem uma câmera que monitora todo o trajeto e agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido e aqui nesse modelo ele utiliza um motor a combustão, dois motores elétricos, o motor a combustão 1.8 com 101 cavalos com torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio. O seu câmbio é do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza ali as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo temos dois motores elétricos, eles geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm e aqui acima a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e o motor a combustão, trazendo mais economia de combustível, e a força combinada entre os motores elétricos e combustão são 122 cavalos, trazendo muita economia de combustível. Um detalhe, ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa ali conectar numa tomada ou ficar preocupado na sua viagem em encontrar um ponto de recarga para regenerar o sistema de baterias. Ele faz isso tudo de forma eletrônica, ligando o motor a combustão ou no trânsito mais pesado, quando você pisa no freio para regenerar ali o sistema de baterias, ou numa descida de serra que você utiliza o freio motor, tudo isso regenerando a parte de baterias aqui no veículo. Outro detalhe interessante, ele tem um tanque de 36 litros, autonomia urbana 17,7 km por litro na gasolina.
Com um tanque de combustível, ele rende 630 km em uso urbano, 520 km em uso rodoviário. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui nesse modelo. No capô, ele conta com manta acústica, isso agora é de série em todas as versões, e também a manta entra a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, que foram atualizadas aqui para a versão XRX. Anteriormente era outra roda, agora ela passa a ser toda diamantada aqui das bordas até o centro. A pintura em preto brilhante. O perfil dos pneus não teve mudança, continua sendo 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero mostrar aqui a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. Vão livre de solo de 16,1 centímetros aqui nesse SUV. Na caixaria de roda, todo esse detalhe preto fosco, saia lateral também. Vocês vão perceber uns vincos bem sutil da primeira porta até a segunda porta, aqui ao centro também, e aqui você vai ter esse contorno terminando aqui na parte lateral. O que mudou aqui também, anteriormente era a inscrição Hybrid, agora passa a ser HEV. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, aqui abaixo, e aqui essa moldura cromada que vai até a coluna C. É nessa versão XRV e também XRX, as outras são em preto fosco. Aqui abaixo é preto fosco, aqui você tem repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor e quando você aciona na chave, sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Aqui a cor predominante é um cinza granito metálico, assim como as maçanetas do veículo. Na coluna C, ou aliás na B, esse detalhe em preto fosco. Aqui a régua do teto é com um detalhe em cinza metálico e na coluna C e na parte envidraçada todo o detalhe em preto fosco. Aqui que você tem essa moldura cromada com a inscrição Corolla Cross. A suspensão traseira é com eixos de torção e agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro lá no interior como é o funcionamento. Refletor noturno para ajudar na visibilidade, a parte do para-choque aqui com um detalhe em preto fosco e já esse aplique é na cor do veículo. Mais abaixo aqui, para vocês que têm dúvidas, o escapamento não teve nenhuma mudança, continua da mesma forma como era anteriormente. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, o sistema de iluminação em LED e aqui você tem toda essa moldura em preto brilhante com a inscrição Corolla Cross. Na tampa traseira vocês vão perceber esse vinco que faz o contorno aqui harmonizando lá com a grade frontal e as inscrições XRV, aqui que é o modelo HEV, Corolla Cross, todos com os detalhes aqui cromados, exceto essa parte azul, para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza aqui do vidro traseiro, o spoiler integrado com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Abertura eletrônica só nas versões XRX e GR Sport que tem a abertura eletrônica do porta-malas. Capacidade aqui são 440 litros para esse SUV médio, que tem um bom espaço. Iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo. O gancho aqui com capacidade de 2 kg do lado esquerdo e direito que você pode estar usando para colocar algo para não ficar solto no interior do porta-malas. Você pode estar puxando essa esteira aqui para tampar as bagagens se necessário. Ele tem também esse detalhe com o nicho do lado esquerdo e direito que você pode estar utilizando. Você puxando aqui, você tem um step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário com um kit de ferramentas. Você tem também aqui todo esse tampão com detalhe em preto fosco, essa alça que você pode estar puxando aqui para fazer o fechamento do porta-malas. Câmera de ré, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. 4 pontos aqui referente à luz de neblina de LED aqui, que realmente traz muita visibilidade e segurança. Falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS com EBD e IBAS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de olho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,30 metros
1,64 m. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vamos sentar aqui para mostrar para vocês. Ele tem 6 centímetros a menos do Corolla Sedan, então realmente o espaço aqui fica bem justo, não chega a ser nem 2 dedos aqui como vocês podem ver na imagem. O teto, ele é preto, com as alças, iluminação halógena para quem vem aqui na fileira do banco traseiro, portas e vistas somente aqui do lado do passageiro, saída de ar-condicionado e também 2 tomadas USB, aqui traz muita comodidade para quem vem aqui atrás para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento do banco em couro ecológico, bem macio ao toque com essa parte lisa, costura aparente, aqui já é todo pontilhado, tapete com os detalhes azul por ser um veículo híbrido. Vou descer aqui para mostrar outros detalhes para vocês. Você tem aqui cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também o descansa-braço com um detalhe aqui com 2 porta-copos, facilita viajando aí com o veículo. Mudou aqui um detalhe em alcântara marrom, ultra suede, segundo a Toyota. É um detalhe aqui que tem nas versões XRV e XRE e também XR. E aqui o detalhe aqui, ó, você tem Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, afivelamento aqui referente ao cinto de segurança dos 3 ocupantes aqui na parte traseira. Você consegue puxar essa parte, o banco ele é bipartido 60 por 40, então não coube algo lá no porta-malas, você pode estar descendo as 2 partes, colocar algo que não coube, por exemplo, uma escada, algo do tipo. E um detalhe também, ó, você tem esse ajuste que tem aqui, você consegue inclinar mais o banco aqui, ou seja, você deixa com esse ângulo maior para trazer mais conforto aqui na fileira do banco traseiro. Também esse detalhe que teve mudança aqui, ó, o revestimento agora é em couro marrom terracota, aqui já é com a parte com um plástico bem macio ao toque com costura aparente, aqui já é do plástico rígido com um detalhe em preto fosco. Os puxadores aqui com detalhe prata, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, também aqui uma segunda opção de porta-copos e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla Cross, do outro lado o botão vermelho que você aciona para achar o veículo de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai só alerta, alarme perimétrico, volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta aqui com ajuste de altura que tem aqui com a parte manual com essa alavanca. Essa outra alavanca você já faz a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Você tem aqui a opção para fazer a abertura do tanque de combustível, que é 36 litros, a abertura do cofre do motor. Foi adicionado aqui a tecla odotrip por conta do painel digital, a inscrição Corolla Cross HEV, e não temos mais o polêmico freio de estacionamento que anteriormente era no pé, passa a ser eletrônico. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRV 2025 versão de entrada. Mas por ser um carro híbrido, perceberam? A gente não escuta quando você aciona a parte aqui, ou da ignição. Então ele não liga o motor a combustão. Se ele estivesse com a bateria já precisando recarregar, ele acionaria. Isso traz muito silêncio, muita comodidade, menos ruído aqui no interior do veículo. Isso é um detalhe bem interessante. Painel digital de 12.3 polegadas, depois eu mostro para vocês. Multimídia, anteriormente ele era Pioneer, não sei se vocês lembram, os 2 botões físicos aqui ao lado. Passa a ser um Harman Kardon, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Ela é de 9 polegadas, intuitiva ao toque. Os 4 botões físicos aqui ao lado que você consegue fazer a opção da tecla Home, aumentar ou diminuir o volume e alternar entre Android Auto e Apple CarPlay as telas aqui para você fazer a utilização. Então você tem a opção de mídia, AM e FM, você consegue alternar aqui as estações de rádio, favorito, Bluetooth, projeção de tela. Você tem também a opção do veículo, então ele vai mostrar as informações aqui com fluxo de energia para o ser híbrido. Como ele não está com o motor a combustão ligado, ele não vai mostrar o fluxo de energia aqui regenerando o sistema de baterias, mas quando ele liga ele mostra informações de rota, aqui ele está no modo Eco, velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Consumo combinado, eu tenho aqui o histórico referente às médias que eu consigo estar fazendo aqui no veículo, tudo isso para poder estar facilitando no seu dia a dia. Configurações aqui você tem dispositivos, equalização de som e configurações aqui do modelo que você consegue estar verificando, deixando no padrão que você deseja. Aqui você tem a opção com o telefone. Clicou aqui nessa opção, você consegue parear o dispositivo via Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay para você fazer a utilização. Isso é bem interessante aqui para fazer o uso aqui no veículo também. Isso realmente tornou assim muito mais fácil. E também a parte de projeção aqui de tela.
porém ele não tem aqui GPS integrado ou TV digital. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você tem ali o uso do Google ou Waze, e aí como não estou conectado, não aparece aqui os ícones para você estar utilizando. Se eu tivesse conectado, já teria os ícones, ficaria com a tela muito mais bonita aqui para você estar utilizando no dia a dia. Os detalhes do console central, você tem aqui o ar-condicionado, que não é do tipo duas zonas, é apenas uma zona digital, você consegue colocar a temperatura, aqui do outro lado o fluxo do ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, ligar lá para a fileira traseira, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, modo econômico, onde você direciona o fluxo, ele vai mudando aqui, aquecedor do vidro traseiro, aqui o dianteiro e você desliga o ar-condicionado. Todo acabamento em preto brilhante, aqui também essa parte prata, o botão para você fazer ignição aqui no veículo com um detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui abaixo você tem esses detalhes prata, preto brilhante e aqui também preto fosco e também essa parte prata. A polêmica aqui, o freio de estacionamento, que anteriormente era no pé, passa a ser eletrônico com função hold. Então quando você aperta o botão aqui, eu posso soltar o freio, que ele segura o carro eletronicamente. Isso ajuda muito no trânsito pesado, ali num sinaleiro, aquele pare e siga do trânsito. Você aperta o botão, já segura o carro eletronicamente. Você pisou no acelerador, ele libera o veículo automaticamente. Isso trouxe muita comodidade para estar utilizando aqui, com certeza. Aqui não temos recarregamento de celular por indução, somente na versão XRE, XRX e GR Sport. Uma tomada USB com tipo A para você colocar um pendrive ou celular para recarregar, por exemplo. Aqui você tem a opção, ó, Drive Mode. Apertou, olha que bacana que ele já muda na tela, ó. Normal, Power. A Power vai fazer a mudança ali do sistema automático de uma maneira mais rápida para você ficar com mais giro no motor. Apertou novamente, ele volta ali pro Eco. Então é bem bacana essa parte intuitiva. Você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade. Você consegue também estar ativando aqui o modo EV Mode, que é o que eu estou agora, 100% elétrico. Se eu quiser sair daqui, pegar um trânsito, vai estar no modo 100% elétrico. Mas de forma automática, quando ele acaba ali a bateria, um exemplo, né, está acabando o sistema de baterias, ele volta ali um sistema a combustão para regenerar o sistema de baterias. No câmbio automático aqui que eu falei para vocês, que é do tipo Hybrid Transaxle, opção de ré. Já me aparece aqui a imagem na multimídia, apenas com as linhas dinâmicas aqui de distanciamento, não tem as linhas quando eu esterço o volante aqui, por exemplo. Falei para vocês também que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, então estou me aproximando próximo ao objeto ali, ó. Ele vai aparecer aqui os 4 pontos da parte traseira, os 2 pontos da dianteira. Perceberam o alerta que ele deu agora há pouco? Sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Isso ajuda muito para estar utilizando no dia a dia. Você tem aqui a opção Drive e também abaixo aqui, ó, a opção B. Muitos me perguntam no canal. Você colocando na opção B, numa descida de serra, ele vai regenerar o sistema de baterias ou numa parte que você já está vendo uma baixada ali do trânsito, tudo isso para poder facilitar e trazer mais economia de combustível para você regenerar o sistema de baterias. Realmente traz muita comodidade aqui para você estar utilizando. 2 porta-copos e o detalhe, agora aqui é iluminado, ó, ele tá essa parte ambiente aqui, a parte ambiente aqui no porta-copos e também a parte do ambiente ali na parte da porta. Tudo isso também para trazer mais comodidade aí com a luz ambiente azul em LED. Aqui a parte do revestimento do descansa-braço é em couro, em marrom terracota, você consegue puxar aqui à frente e também consegue levantar aqui, ó, uma tomada 12 volts, todo espaço para você estar utilizando ali também da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, então você tem essa parte lisa, costura aparente e os pontilhados e aqui ao centro também. O tecido, como eu falei para vocês, ó, na parte traseira, aqui na parte dianteira também. Parte lateral para trazer mais conforto e regulagem de altura do cinto de segurança. Quebra-sol, aqui você tem a função do espelho, que quando você puxa, acende a iluminação no teto, tanto do lado do motorista e passageiro, e a iluminação é halógena. Retrovisor é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você à noite, isso é um item de segurança interessante. Você consegue aqui também a opção para acender a lâmpada no teto aqui halógena e consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no interior do veículo. Na parte do painel aqui é bem macio ao toque com essa linha aparente, também o detalhe aqui preto brilhante, as saídas do ar-condicionado ali do lado direito aqui ao centro também com esse detalhe prata. Aqui você tem referente a airbag, que ele vai aparecer laranja, e afivelamento do cinto de segurança, que ele vai aparecer vermelho. A parte do painel aqui é todo no plástico rígido preto e as saídas ali de alto-falante do lado esquerdo e direito. Ah, ele ligou um motor a combustão, vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vem em veículos,
ele já vai aparecer o fluxo de energia aqui, ó, regenerando o sistema de baterias. É lógico, estou com o carro ligado, ar-condicionado, então ele vai utilizar, ó. E agora ele desligou, para vocês verem como ele utiliza esse recurso para regenerar o sistema de baterias, tudo de forma automática. Aqui você tem os comandos na porta do motorista, todos iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, você consegue apertar esse botão, ó, ele tem um rebatimento eletrônico para trazer mais comodidade, ou deixa no modo A, quando você aciona na chave ele fecha eletronicamente. Você tem regulagem eletrônica aqui interna, tanto do lado esquerdo e direito dos retrovisores, e aqui na parte do painel você tem aqui também, ó, essa tecla que eu acabei de apertar que ficou verde, faz parte do sistema de segurança Toyota Safety Sense, que vamos supor que você está dirigindo à noite, ele tem um sistema comutativo automático. Veio um carro contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o carro, ficou escuro, ele volta para o farol alto. Isso traz muita comodidade para você que está dirigindo. A tecla odotrip, como eu falei para vocês, eu vou apertar aqui, ele muda para trip A, trip B e odômetro total, porque agora tem o painel digital de 12,3 polegadas. Aqui você consegue ajustar o facho do farol, por ser um SUV médio, então você consegue colocar o facho para cima ou para baixo. E aqui a sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante que é do tipo multifuncional, com acabamento aqui em couro com a linha aparente, aqui os comandos referente ao computador de bordo, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já do outro lado você tem os comandos referente aqui às estações de rádio que você pode estar utilizando, passando, ou também aqui passando as músicas da sua preferência também, se for o caso. Aqui mais acima você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que, como eu falei, teve aprimoramentos. Agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Veículos e pedestres ele vai identificar durante o dia e a noite, ciclistas ele vai identificar somente durante o dia. Aqui o controle de velocidade de cruzeiro, que é o ACC, que agora conta com o sistema Stop and Go. Vamos supor que você setou a velocidade do carro a 100 km, o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ele vai se igualar automaticamente, vai fazer a frenagem no sinaleiro, o carro à sua frente voltou a ganhar velocidade, ele vai se igualando à velocidade do carro da frente, tudo isso automaticamente, trazendo muito mais comodidade. Aqui nesse botão você consegue ativar o sistema de mudança de faixa involuntária. Se você mantém ativo, não dando seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai identificar que o veículo está saindo da faixa de rodagem. Então ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e também ele tem centralização ou faixa. Ele vai corrigir a direção ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Mas se você manter muito tempo sem a mão ao volante, ele vai te dar um alerta para você segurar sobre o volante. Aqui você tem um sistema pré-colisão que, se você mantém ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual numa situação de risco iminente, um carro vindo contra você, um pedestre, um ciclista, enfim. Tudo isso para trazer mais segurança. E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Um sistema de segurança bem interessante. E também sistema de oscilação ao volante. Quando você está com muito sono, fadigado, querendo insistir ali na direção, oscilando a direção, ele vai perceber, ele vai te dar um alerta sonoro e visual com a xícara de café ali na tela falando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma que está. Isso é um sistema realmente bem interessante. Painel digital, como eu falei para vocês, de 12,3 polegadas. Anteriormente ele era de 7 polegadas aqui ao centro, né? Agora passa a ser completamente digital, com informações aqui de energia, modo econômico, referente ao sistema de baterias, tempo que eu estou utilizando, indicador aqui referente à temperatura do motor, indicação aqui referente ao tanque de combustível, que é 36 litros. Então você tem aqui informações referente à temperatura, relógio, indicador de câmbio, velocímetro digital, velocímetro de forma analógica, enfim. E aqui do outro lado, referente às informações de viagem, trip A, trip B, odômetro total, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, média instantânea, tudo isso você consegue acompanhar. Seta para o lado direito aqui, ó, você tem aqui embaixo informação 1, que está limpo ali, informação 2, mais uma vez, ó, era daquela forma que eu estava mostrando para vocês agora, informação 3, a rádio, e também um sistema de baterias aqui que eu estou utilizando. Se eu segurar o OK aqui ao centro, eu consigo ter essas informações aqui, ó. Então eu seguro aqui em configurações, eu consigo alternar e mostrar para vocês aqui os ajustes da parte do painel. Muitas pessoas têm dúvidas referente a isso, então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Estilo de medidor. Eu tenho esse casual aqui no fundo, eu tenho o inteligente, que ele vai alternar ali, ó, ficou bem mais bonito aqui esse inteligente.
tem o robusto e tenho também o esportivo. Se eu quiser mudar aqui os arcos, né, o tipo de medidor, eu consigo manter aqui os dois arcos aqui, consigo manter somente um arco ao centro, e se eu quiser mudar e deixar sem os arcos, simplesmente aqui com as informações, posso fazer isso também. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do novo Corolla Cross XR-V Hybrid 2025. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu deixei de mencionar. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.